Meta, minha gente, a empresa de Mark Zuckerberg, né, que administra aí as redes sociais como Facebook, Instagram, de flexibilizar aí, ó, a checagem, né, essa é a situação, de flexibilizar a checagem dos fatos em conteúdos políticos e levanta aí preocupações no Brasil. Davidson Cavalcante, muito boa noite para o senhor. Como é que é? Essa aí tá dando realmente o que falar, né? Vai inventar muita coisa? Como é que é? Pois é, a ideia do Zuckerberg, nosso amigo dono da Meta, que regula Facebook, Instagram, WhatsApp, são as redes sociais mais usadas no mundo hoje, é de afrouxar principalmente aí a checagem de fatos. O que é a checagem de fatos, né, Bruce? A gente sabe que muitas publicações que transcorrem em redes sociais precisam ser verificadas. Sim. Se o conteúdo é verídico, se há realmente fontes confiáveis, se não é divulgação de notícias falsas, tem muito robô hoje na internet, muitos perfis fakes. Então a ideia do Zuckerberg, que a princípio é uma decisão que atinge muito mais os Estados Unidos do que o Brasil, é uma decisão de fazer o que o Elon Musk fez com o Twitter, o X hoje, é deixar livre, leve, solto, uma medida que aproxima muito o Zuckerberg do Donald Trump, que sempre criticou o que se chama hoje de regular demais o que a gente faz dentro das redes sociais. No Brasil, isso preocupa principalmente a ala política da esquerda, mais progressista, porque essa ala entende que esse tipo de situação levantaria muito mais ainda narrativas consideradas extremistas. Inclusive, hoje, o Fernando Haddad acabou de dar uma entrevista falando que a decisão de Zuckerberg abre brechas para o retorno de ideologias fascistas e nazistas, ou seja, criando narrativas mentirosas, falsas, lembrando aí do que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, falando muito desse tom hoje da polarização que acaba se extremando muito mais nas redes sociais, inclusive com a impopularidade, a queda de popularidade do atual governo federal do presidente Lula. Então a tendência agora é o embate que vai para o Congresso está de recesso, isso deve trazer ainda desdobramentos no STF, Alexandre de Moraes já se posicionou sobre isso, falou que assim como aconteceu com o Twitter, Zuckerberg deve dar explicações de como isso vai ocorrer, porque é uma tendência global, e também, evidentemente, como é que isso será monitorado, já que existe até um projeto agora por parte, inclusive, do governo federal, estimulado, inclusive, por alas de situação em Brasília, para taxar Big Tech, que são esses sites, né? Sites como o Google, Meta, como o caso do Facebook, Twitter, como é o caso também do Amazon, que a gente compra bastante, taxar essas Big Tech como uma retaliação a essa medida considerada uma medida de extremos. Então, eu acredito que é importante, principalmente a gente, que lida com a opinião pública. Hoje eu bati um papo com o Brunoso, o Jean que está aqui dirigindo, é importante até saber disso. A gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente lê e publica nas redes sociais. Até porque é um tribunal, Isso, né? Você falou perfeitamente. É um tribunal, é uma execução pública que muitas vezes não dá direito de defesa. Então, por mais que a gente viva num ambiente democrático, de liberdade de expressão, não dá o direito de você manchar a vida de ninguém. E até na discussão política, mesmo divergindo, a gente precisa ter moderação. Afinal de contas, o Brunoso e eu podemos pensar diferentes, mas não somos inimigos. E a gente não precisa se tratar nesse ponto. Então, é muito cauteloso tudo aquilo que a gente vê e tudo aquilo que a gente divulga em ambiente como rede social. Acho interessante isso, viu, minha gente? Já indo para o próximo assunto, meu diretor, mas eu acho interessante porque a gente vive, né, num mundo aí sem lei. E quando a gente não sabe quem está atrás do computador, a gente não sabe quem está ali atrás de um celular. Eu falo por mim, sabe, professor? Teve um tempo da minha vida, em 2020, 2021, em que eu sofri muitos haters. Então foi algo assim que eu inclusive, emagreci 30 quilos, minha gente, de tão atacado que eu fui, e realmente uma situação muito, muito, muito sinistra. Então, eu acho muito bacana essa parte aí de ponderar, de ver e tudo mais. A gente vai agora para o próximo assunto, né, que fala sobre... Vou ali no TP, peraí. A gente fala aqui, ó, do assunto 2, olha só. O segundo assunto, perdão. Após a disputa aí, ó, nas eleições municipais e mirando 2026, a Mondel foca no interior buscando ampliar o seu capital eleitoral, professor. Me conte, a Mondel já trazendo aí assunto, né? Vamos lembrar, Bruno, agora falando do âmbito regional, dos bastidores nossos aqui, caseiros, o Amon foi o deputado federal mais votado em 2022, teve quase a mesma votação quando foi agora candidato a prefeito, ficou em terceiro lugar ali na disputa da prefeitura de Manaus, e o foco do Amon sempre foi Manaus. Também a gente entende, Amon teve a maioria dos votos aqui, pensava na prefeitura, estava ali pavimentando o terreno para isso, mas agora virou a chave, eleição de 2026,
E a equipe de Amon e as fontes com quem eu tive acesso e o próprio deputado entende que é preciso expandir essas bases. Amon está agora indo para o interior do Amazonas, esteve em Borba, esteve em Beruri, está indo em colégios eleitorais, onde ainda não tem aquele deputado que é considerado o padrinho daquela localidade, algo que é muito comum aqui. Para você que não é aqui do Amazonas, que acompanha a gente pela internet, é muito comum aqui no Amazonas, principalmente municípios do interior, ter uma relação política mais próxima com determinado deputado federal ou senador da República. No caso do Amon, que é deputado federal, entende que para renovar o mandato não basta apenas ter Manaus como colégio eleitoral absoluto. Ele precisa ampliar as bases de capitais, inclusive porque pesquisas internas apontam que um eleitor de centro, principalmente, um eleitor mais progressista, confia muito naquilo que o Amon prega, naquilo que o Amon suscita. O Amon é jovem e é alguém também de ambiente de rede social. Então, nesse sentido, a bola da vez agora para o deputado federal é se manter em Brasília e nada melhor do que para o interior, porque a gente sabe que a eleição no interior, Bruno, diferente de Manaus, ela é outra coisa, né? Então, ele já entendeu que só Manaus não é suficiente. Professor, muito obrigado pela sua presença sempre aqui. Amanhã tem mais. Com certeza, Bruno. Agora, professor, vai lá para a rádio. Vai lá para a nossa FM com a nossa Dayana Pampolha. Não fala a nossa segunda edição. Um abraço, professor. Um abraço.